Olá, meu nome é Mayra Alves do Nascimento, sou aluna do quinto período do curso de Agronomia e fui bolsista PIBIC CNPq durante os meses de janeiro a agosto de 2020, no projeto intitulado Como Utilização de Cobertura Morta de Diferentes Espécies Vegetais sobre a Produtividade do Milho. Fui orientado pelo professor Dr. Fábio Mielewski e o meu plano de trabalho teve como título Influência do uso de plantas de cobertura sobre a produtividade do milho. De acordo com a Conab 2019, o milho é o cereal de maior importância para a economia do Brasil, tendo como base a safra de 2017-2018, onde foram produzidos mais de 80 milhões de toneladas de grãos em 17 milhões de hectares, com produtividade média de 4.857 kg por hectare. A utilização de plantas de cobertura do solo é uma importante estratégia na manutenção da capacidade produtiva de áreas agrícolas. Entre as plantas mais preferíveis para serem utilizadas como cobertura, destaca-se a crotalária e a braquiária. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar os efeitos da utilização de plantas de cobertura nas características agronômicas e nos componentes de produtividade do milho cultivado em um sistema de plantio direto na região do Brejo Paraibano. O trabalho foi conduzido na horta da Universidade Federal da Paraíba, no município de Aripebê, e teve seu delineamento em blocos casualizados, DBC, no esquema fatorial 2x2+1, sendo duas cultivares de milho, a robusta e a variedade crioulo pontinha, vezes duas espécies de plantas de cobertura, a braquiária e a crotalária, mais a testemunha, sem nenhum tipo de cobertura no solo. As avaliações realizadas após o período da colheita dos grãos do milho foram comprimento da espiga, diâmetro da espiga, número de grãos por espiga, número de grãos por fileira, número de fileiras por espiga, peso da espiga e a produtividade, que foi expressa em kg por hectare. Os dados foram submetidos à análise de variância por meio dos testes F e as médias comparadas pelo teste de Tucker a 5% de probabilidade, com auxílio do programa estatístico R. Os resultados obtidos com o presente trabalho estão expressos nas tabelas. A tabela número 1 indica as médias do comprimento de espiga das variedades de milho cultivadas em sucessão às plantas de cobertura, sendo possível observar que a variedade robusta teve um desempenho maior que a variedade crioulo para essa variável. Já a tabela 2 indica as médias do comprimento de espiga relacionadas com o efeito das plantas de cobertura, onde foi possível observar que a crotalária e a braquiária como plantas de cobertura obtiveram um desempenho maior quando relacionadas com a testemunha, sendo a crotalária ainda superior às demais. A tabela 3 indica as médias do diâmetro de espiga do milho, relacionado ao efeito das plantas de cobertura, onde foi possível observar que a crotalária e a braquiária obtiveram um desempenho semelhante, porém ambas foram superiores à testemunha. Já na tabela 4, demonstra-se os valores médios para grãos por espiga e número de grãos por fileira, em função do efeito nas plantas de cobertura antecessoras da cultura do milho. Em relação ao número de grãos por espiga, nota-se que a cultivar robusta obteve resultados superiores para todos os tratamentos, quando comparada à variedade milho crioulo. E no que diz respeito às plantas de cobertura, é possível observar que a braquiária cultivada antes da variedade robusta demonstrou acréscimo no número de grãos por espiga. Já com relação ao número de grãos por fileira, foi possível observar que as maiores médias para essa variável foram encontradas na variedade de milho crioulo, quando a cobertura morta utilizada foi a crotalária, e na cultivar robusta, quando o milho foi cultivado em sucessão à braquiária. Já a tabela 5 expressa os valores médios de números de fileira por espiga das variedades de milho cultivadas em sucessão às plantas de cobertura, e os resultados demonstram que a variedade robusta foi superior no número de fileiras por espiga, quando comparada ao milho crioulo. A tabela 6 expressa os valores médios para o peso de espiga em função do efeito nas plantas de cobertura. Nas parcelas onde a palhada utilizada foi a da crotalária. Foram observadas médias mais elevadas na variedade de milho crioulo, enquanto que na variedade de milho robusta foi verificado resultados positivos nas parcelas com o uso da palhada braquiária. Por fim, a tabela 7 demonstra a produtividade de grãos de milho. Através dessa tabela, é possível verificar que o incremento obtido com a utilização da cobertura da crotalária, cultivada antes do milho, em ambas as variedades foram superiores. Porém, a variedade que apresentou maior produção foi a do milho crioulo, com o uso da palhada da crotalária, e para as variedades robustas também foi observada uma relação positiva com o uso da crotalária e da braquiária. Sendo assim, a pesquisa em questão concluiu que as plantas de cobertura braquiária e crotalária demonstram efeitos significativos nos componentes de rendimento do milho, e além disso, a palhada das culturas de cobertura, sobretudo das leguminosas, apresentam-se como estratégia para compor um sistema de produção de milho, pois promovem incremento na produtividade. Quero aqui deixar os meus mais sinceros agradecimentos à Universidade Federal da Paraíba por ser o meu facilitador de conquistas, ao professor Dr. Fábio Mielewski por viabilizar a oportunidade de crescer intelectualmente a partir da participação em sua pesquisa, ao Grupo de Estudos em Grandes Culturas pelo apoio na realização das avaliações, ao CNPq pelo mais vasto incentivo à pesquisa estudantil e à Propesc por nos manter sempre bem informados. Meu muito obrigado.